Olá, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica. Objetivos do capítulo: compreender o fenômeno da dilatação térmica, que ocorre em sólidos e líquidos, avaliar as alterações que ocorrem nos diversos materiais devido às variações de temperatura. Principais conceitos que você vai aprender: dilatação térmica linear, superficial e volumétrica, coeficiente de dilatação, contração térmica, volume aparente, dilatação anômala da água. As pontes, gente, elas, para se sustentarem, as grandes pontes, elas têm elas possuem juntas de dilatação, que são espaços previstos na estrutura que permitem que suas partes sofram dilatação em razão da mudança de temperatura. Essas juntas elas são importantes porque elas contribuem para a segurança da ponte, que evita o desgaste do material de concreto, das estruturas de concreto, em caso de sofrer dilatação. Dilatação e contração térmica são fenômenos de variação das dimensões de um corpo que ocorrem em razão da variação da temperatura. No caso da dilatação, o corpo se expande, e contração ele se contrai, se diminui. No coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, é a fração da unidade de comprimento que varia para cada unidade de variação da temperatura do material que constitui um corpo. Esse coeficiente de dilatação, gente, ele é próprio do corpo, ele é específico. Então, cada corpo tem um coeficiente de dilatação. Quando o comprimento de um corpo é muito maior que sua área de secção transversal, dizemos que a dilatação é linear. Então, no caso dos fios, os fios elétricos, eles têm um grande comprimento, só que a altura e o volume eles são desprezíveis. Por isso que a gente chama essa dilatação linear de unidimensional, que é em uma única dimensão. No caso, a altura do fio e a largura são desprezíveis. Então, a gente vai considerar somente o comprimento, por isso que é uma dilatação linear. Aí a gente tem uma barra, um exemplo aí de uma barra bem grande, em que o L0 é o comprimento inicial, θ inicial é a temperatura inicial, e L é o comprimento final, θ é a temperatura final. Aqui tem esse corpo, ele se expande, quando ele é submetido a uma certa temperatura, a uma alta temperatura, a uma energia. Então, a variação do comprimento é o comprimento final menos o inicial. E a variação da temperatura final menos a inicial. E o ΔL é o acréscimo de comprimento, em que o ΔL é dado por o L inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. ΔL e L inicial são medidos em qualquer unidade de comprimento. ΔT é medido em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. E alfa é medido em graus Celsius a menos 1, grau Fahrenheit a menos 1 ou Kelvin a menos 1. Dilatação superficial ainda. Em uma chapa, por exemplo, a dilatação da espessura é desprezível, se comparada à dilatação da área. Isso não quer dizer que a espessura não sofra dilatação, porém ela pode ser desprezada por ser muito pequena em relação à espessura, ao comprimento, quer dizer. A área inicial é dada por A0, temperatura inicial θ0, A é a área final e θ é a temperatura final. Aí tem
um corpo, uma chapa, por exemplo, que sofreu uma dilatação. Aí tem ela antes e depois de sofrer a dilatação, em que ΔA vai ser A menos A0, a variação da área vai ser a área final menos a inicial, e a variação da temperatura, a temperatura final menos a inicial. Em que o ΔA é o acréscimo de área, o que aumentou. E esse ΔA pode ser dado por área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. E o beta pode ser dado por 2 vezes o alfa, ou seja, a dilatação superficial é igual a 2 vezes a dilatação linear. Eu vou mostrar um vídeo que demonstra isso aí. Um vídeo que eu fiz sobre a demonstração do B igual a 2 alfa. Vou agora fazer a demonstração por que o coeficiente de dilatação superficial beta é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. A gente sabe que a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. A variação do comprimento, gente, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Vou conservar o restante. Vou passar o L inicial para o outro lado. L inicial mais L inicial, porque ele passa com o sinal trocado. Logo aqui, a gente lembra que quando a gente tem uma placa, por exemplo, e ela sofre uma dilatação, o que ocorre é que as dimensões dela vai ser um comprimento inicial, né? E depois que ela sofrer a dilatação, vai ter um comprimento final. A área dessa placa inicial vai ser igual ao comprimento a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Então, a base vale L inicial e a altura L inicial. L inicial vezes L inicial vai ser igual a L inicial ao quadrado. A área da placa, depois que sofrer a dilatação, vai ser igual a L ao quadrado. Por quê? Vai ser L vezes L. Então, se A é igual a L ao quadrado, eu posso transformar isso aqui colocando os 2 membros elevado ao quadrado, porque eu não vou mudar nada nisso aqui, se eu colocar os 2 ao quadrado. Antes disso, vamos colocar esse L inicial, vamos colocar ele em evidência aqui para ficar mais fácil, certo? Vamos colocar ele inicial porque eu tenho ele nos 2 termos. Então, eu vou colocar ele em evidência. L inicial, 1 mais alfa vezes ΔT. Não mudei nada, ó. Quando eu multiplicar isso aqui por esse, vai dar esse. Quando eu multiplicar isso vezes isso aqui, vai dar esse outro termo. Então, eu não mudei nada. Vamos agora elevar ao quadrado os 2 termos. Isso tudo elevado ao quadrado. Quando eu elevo L ao quadrado, quer dizer que isso aqui vai ser a área. A área final não é igual a L ao quadrado? Então, A ao quadrado vai ser igual o A vai ser igual a L ao quadrado. Isso aqui vai ficar L está elevado ao quadrado, L inicial. E isso aqui também vai estar elevado ao quadrado. Quando isso aqui está elevado ao quadrado, eu tenho quadrado da soma de 2 termos. Eu tenho 2 termos, tenho uma soma elevada ao quadrado. Quando isso acontece, o que a gente faz? Quadrado da soma de 2 termos vai ser quadrado do primeiro, que é o primeiro termo, o 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é alfa, vezes ΔT.
θ mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é alfa ao quadrado vezes Δθ ao quadrado. Só que o L inicial ao quadrado a gente sabe que é igual à área inicial. Resolvendo isso aqui, vai ficar 1 ao quadrado vai dar 1 mais 2 vezes 1, 2, alfa vezes Δθ, mais alfa ao quadrado vezes Δθ ao quadrado. A gente tem aqui uma soma, a gente sabe que o alfa ele é bem pequeno, porque é vezes 10 a menos 5, vezes 10 a menos 6, então é um número muito pequeno. Então, esse número muito pequeno elevado ao quadrado, ele é um número negativo, quer dizer, ele tem um expoente negativo. Então, se eu fizer, por exemplo, 10 a menos 5 ao quadrado, vai dar 10 a menos 10, que vai ser um número bem menor. Então, eu somar com esse número bem menor, vai ser insignificante. Então, isso aqui vai tender a zero. Vai ser basicamente zero. É como se não estivesse somando com quase nada. Então, resolvendo e lembrando outra coisa. 2 alfa, a gente sabe que é o beta, né? Que o beta é igual a 2 alfa. Então, a gente pode resolver isso aqui assim. A0 mais A inicial vezes 1 vai dar A inicial. A inicial vezes 2 alfa vezes Δθ vai dar A inicial. Vou trocar esse 2 alfa por beta, vezes beta, vezes Δθ. Isso aqui, passando para lá, A final menos o A inicial vai ser igual a inicial vezes beta vezes Δθ. Isso aqui, gente, é a variação da área. ΔA vai ser igual a alfa inicial vezes beta vezes Δθ. Isso aqui vai ser a área. Então, está demonstrado. A variação da área vai ser igual a inicial vezes beta vezes Δθ. Pessoal, ficou um pouco desfocando a câmera, mas depois deu para entender direitinho. Dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica de um sólido, consideramos o aumento de todas as dimensões do corpo, ou seja, comprimento, altura e a largura, né? O V0 é o volume inicial, θ0 temperatura inicial, V é o volume final e o θ temperatura final. Aí tem um sólido antes dele ser aquecido e depois que ele aumentou todas as dimensões, em que o ΔV é igual ao V inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes o Δθ. E em que Δθ é θ final menos o inicial. E o acréscimo da área dado por área final menos a área inicial. Em que o coeficiente de dilatação volumétrico é igual a 3 vezes alfa. E a relação entre os coeficientes é essa daí. A sobre 1, alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica sobre 3. Eu acho que essa letrinha aí, o nome dela é gama, que é uma letra grega. Mas não tenho certeza. Mas isso não importa, vocês têm que saber que a dilatação é o coeficiente de dilatação volumétrica, assim como o beta é o coeficiente de dilatação superficial e o alfa é o coeficiente de dilatação angular. Dilatação de espaços vazios. Quando uma chapa com um furo é aquecida,
Tanto a área da chapa quanto a do furo sofre dilatação. Olha aí a dilatação. Tem uma chapa com furo no meio, depois de ser aquecida. Aí vai ser maior a área dela e o furo também. Dois corpos, um maciço e outro oco, ambos de mesmo material e mesmo volume inicial, ao sofrerem um mesmo acréscimo de temperatura, sofrerão a mesma variação de volume. Lâminas bimetálicas. Alguns aquecedores elétricos, como cafeteiras e fornos, têm um dispositivo composto de uma lâmina bimetálica, denominado termostato. Aí tem a demonstração aí do termostato, em que aqui antes, ó, com o contato fechado e no outro com o contato aberto. Aqui a lâmina está fria e nesse outro caso ela foi aquecida. Esse aqui é o anel de aquecimento. Aí quando aquece aqui, passa por aqui, até chegar aqui na lâmina, que vai se aquecer depois, que vai virar isso aqui. Quando ela aquece, ela abre o contato. E aqui o aparelho é ligado e aqui desligado. Então a corrente ela é cortada quando ele abre, certo? Até uma temperatura prevista, a lâmina bimetálica mantém o circuito fechado. Ao atingir certa temperatura, a lâmina se curva para o lado, desencosta do contato e interrompe a passagem da corrente elétrica. Até uma certa temperatura ela fica fechada. Mas quando chega àquela temperatura, o que acontece? Ela abre e interrompe a corrente elétrica. A lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas de materiais diferentes, com comprimentos iguais, na temperatura θ, Δθ. A gente tem um exemplo aqui, ó, dessa lâmina bimetálica, o forno, quando ele aquece até aquela certa temperatura, o ar-condicionado, quando ele esfria até uma certa temperatura, todos têm termostato. A lâmina bimetálica é constituída por duas lâminas de materiais diferentes, com comprimentos iguais. Agora, quando elas são aquecidas, e essas lâminas são soldadas uma na outra, quando elas são aquecidas, o que acontece? Como os materiais são diferentes, eles vão ter dilatações diferentes. Aí aqui tem, ó, A1 é o coeficiente de dilatação linear da lâmina 1. E o A2 alfa 2 vai ser o coeficiente de dilatação linear da lâmina 2. Se o coeficiente de dilatação linear de uma placa for maior do que a outra, então a dilatação dela vai ser maior também. No aquecimento, θ vai ser maior que o θ inicial. A lâmina 1 dilata-se mais que a 2. Por que a 1 dilata-se mais que a 2? Porque o coeficiente linear dessa lâmina é maior do que da outra. No resfriamento ocorre o contrário. Quando ela é resfriada, ela se contrai. A lâmina 1 contrai-se mais do que a 2, porque o coeficiente angular linear dela é maior. A dilatação térmica sofrida pelos líquidos é do tipo volumétrica. A dilatação térmica ocorre nas três dimensões do objeto, mas nos corpos sólidos pode-se considerar dilatação em uma ou duas, ou seja, dilatação linear e dilatação superficial, respectivamente. E aí a gente tem um recipiente. Por exemplo, eu tenho um recipiente que está cheio, quase transbordando. O que acontece se a gente aquecer esse recipiente com a água ou com o líquido que tem dentro dele? Ele vai transbordar, né? Quando ele transborda, isso aqui, ó, é a dilatação, esse aqui é o líquido que caiu para fora, certo? Vocês acham que esse líquido que caiu, ele é o que aumentou no volume do líquido que estava dentro antes de ser aquecido? Se você acha que é porque a gente pensa que vai ser desse jeito, tem uma noção, mas a gente
Tem que lembrar que o recipiente também ele vai se dilatar. Então, ele vai caber mais líquido, ou seja, ele vai caber um pouco a mais do que ele tinha e vai transbordar um pouquinho a mais. Então, o valor real do volume, o volume total transbordado, vai ser o quê? O volume, a variação de volume, quer dizer, vai ser o volume real, que foi o que, ou do recipiente, quer dizer, o volume do recipiente, o quanto ele aumentou, o quanto ele se dilatou, mais a dilatação aparente, que foi o que transbordou. Sendo que essa variação de volume é dada por V inicial, vezes o coeficiente de dilatação de volume, vezes Δθ. Então, isso aqui vai ser igual ao coeficiente de dilatação do líquido, vai ser igual ao do recipiente mais a do aparente. Então, contração é quando se resfria, na maioria das vezes todos os objetos ou líquidos, quando a gente resfria ele reduz o volume. E quando a gente aquece, aumenta o volume. Só que no caso da água, é um caso específico, é uma exceção. Por quê? Porque a dilatação da água é anômala, ou seja, é anormal. O que ocorre com a água? Quando aquecida entre 0 até 4, entre 0 e 4, quer dizer, o que acontece? A água sofre uma diminuição do volume, tudo bem. Quando aquecida entre 0 e 4, ela sofre uma diminuição do volume. Agora, quando fora dessa faixa de temperatura, a água líquida, ao ser aquecida, sofre aumento de volume, semelhante às demais substâncias. Ou seja, só a partir, abaixo de 4, é que ela vai sofrer um aumento de volume. Então, na temperatura de 0 a 4 graus Celsius, quer dizer, entre 0 e 4, a água vai sofrer uma diminuição do volume. E depois disso, depois do 4, abaixo do 4, vai sofrer o quê? Ela vai sofrer aumento de volume. Massa específica da água para 1 atm, né? Então, o que acontece com o volume da água? De 0 a 4, de 0 a menos que 4, viu? Entre 0 e 4 vai dar, o volume da água vai diminuir e a massa específica vai aumentar. De 4 até, de 4 não, gente, de maior que 4 até 100, ela vai aumentar o volume e diminuir a massa específica. E a 4, exatamente 4, o que vai acontecer com o volume da água? Vai ser o mínimo volume, e a massa específica vai ser a máxima. E por hoje é só. Eu vou passar umas questões para vocês, depois eu vou dizer lá no WhatsApp quais vão ser as questões. Mas deixa eu ver logo aqui quais são as páginas. Página 69 e 70 e página 74, 75 e 76, com exceção das complementares. Boa sorte e bons estudos!